Olá, meu amigo concurseiro, concurseira, professor André, Geografia do Amapá, para mim e para Jesus, até por coisa ruim, você passou! Olha lá, meu querido, minha querida, você que está aí acompanhando essa aula, sejam todos bem-vindos. Vamos lá! Hoje a nossa aula vai trabalhar um tema que sempre cai nas provas aqui do nosso estado do Amapá, que é o tema vegetação do Amapá, que lá na sua prova, lá no seu edital, pode vir biomas do Amapá. E além de biomas, pode vir meio ambiente amapaense. E o estado do Amapá, esse estado mais preservado do mundo, o estado que mais tem, vegetação intacta da nossa imensa floresta amazônica. Olha só, nós temos 6 biomas no Amapá. Vamos lá. Floresta de terra firme, floresta de várzea, mata de igapó, manguezal. Até aqui nós temos os campos florestais, os domínios florestais. E aqui nós temos os domínios campestres. Olha só, meus queridos, campos inundáveis ou aluvionais ou de várzea e o cerrado. Beleza? Fechou aí com você? Olha só, para isso nós temos um macete para você aí não perder uma questão. É o famoso FFM-MCC. Repetindo, FFM-MCC. Beleza? E aí você tem o nosso famoso macete para você não esquecer. Olha lá, frango, farofa, marido, mulher. Corno é o teu cunhado. Repetindo, frango, farofa, marido, mulher, corno, cunhado. Repetindo, frango, farofa, marido, mulher, corno, cunhado. Frango, farofa, marido, mulher, corno, cunhado. Beleza? Sendo que os 4 primeiros, eles são os ambientes de floresta. São os domínios florísticos. Os domínios florestados é a famosa floresta de várzea, a floresta de terra firme, a mata de igapó, o manguezal, o cerrado e os campos inundáveis ou aluvionais. Então não esquece, o Amapá possui 6 biomas, como você pode acompanhar aí no nosso material aqui, 6 biomas, sendo 4 florestas e 2 campos. Domínios esses chamados de domínios florísticos e domínios esses chamados de domínios campestres. Beleza? Então, meus queridos, você vê que o Amapá, nos seus 142 mil quilômetros quadrados, nos seus 16 municípios, nos seus aí 860 mil habitantes distribuídos nesse espaço geográfico, distribuído aqui nessa área geográfica, O Amapá, que foi território de 43 até 88, o Amapá, que é estado de 88 até os dias atuais, na nova Constituição, a Constituição Cidadã, ele é o estado mais preservado do mundo, certo? E é o estado que tem o que a gente chama no meio ambiente de estoque vegetal de florestas. Esses estoques vegetais de florestas, a grande maioria marcado aí pela imensa e linda floresta amazônica, que é também chamada de Ileia Amazônica, é chamado de Inferno Verde, é chamado de Caetés, que são os nossos as nossas imensas vegetações, os nossos imensos florestais. Acompanha comigo aí nesse gráfico aí que você vai ver agora no slide,
Esse primeiro gráfico nosso aí que mostra a vegetação do Amapá. Eu quero que você preste atenção aí nessa parte verde musgo, nessa parte mais verde clarinha. Você vê aí que nós temos um grande destaque. Essa parte verde clara, né, é a famosa floresta de terra firme, a floresta amazônica com 71,86% só de vegetação amazônica. Além disso, você tem aí nessa parte laranjada ou alaranjada, como queira, nós temos aí a presença marcante do cerrado amapaense. Então eu posso te dizer logo de cara, na análise desse gráfico aí, que o maior bioma amapaense, a maior floresta dentro desse território tucuju, dentro desse território amapaense, é a floresta de terra firme. Mas professor, a floresta de terra firme, ela é a mesma floresta amazônica? Perfeito, ela é a mesma floresta amazônica, e é por essa razão que na sua prova eles podem falar que o Amapá tem 71,86% de floresta amazônica. Logo, ele também pode dizer que nós temos aí cerca de 6,8% de cerrado, 6,67%, né, 87%, melhor dizendo, 6,87% de cerrado. E o Amapá já é um grande celeiro da nova fronteira agrícola brasileira. O Amapá já faz parte aí do frontes agrícolas, né, que bombou aí na década de 70 com a Revolução Verde, e o Amapá já desponta aí como um grande produtor de soja e milho nesse momento, inclusive aí com a associação, né, dos produtores de soja e também com a exportação já de grãos. Aqui nós temos silos, né, que são aqueles depósitos imensos de produção de soja, e a gente já tem esse mercado aí da soja, né, de grande extensão. Outro destaque aí também nesse gráfico aí, que eu peço para você acompanhar, nesse gráfico nosso aí, é a floresta de várzea, né? Você aí que está assistindo essa aula em qualquer lugar do Brasil, um grande abraço para você, né? Você sabe que o açaí já é produto mundial. O açaí está completando agora em novembro, mais exatamente dia 11 de novembro, foi feita a primeira exportação de açaí para o Japão, né? 11 de novembro, 11/11 de 2002. Então o açaí no próximo dia 11 de novembro de 2020, ele vai fazer 18 anos que o mundo conhece o açaí. Nós temos açaí na Austrália, nós temos açaí na Bélgica, açaí na Alemanha, açaí na Holanda, açaí aí em Belo Horizonte, açaí aí na praia em Fortaleza, açaí na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Temos açaí. E você sabia que o Amapá é o segundo maior produtor de açaí? E a pergunta que não quer calar: se nós temos açaí aqui na Amazônia, por que nós não temos açaí na floresta tropical do Congo? Por que nós não temos açaí na floresta tropical da Indonésia? Por onde passam essas três grandes florestas que têm características parecidas, mas não semelhantes com a nossa floresta amazônica. Sabe por quê? Vamos pegar a teoria de Charles Darwin. Charles Darwin, dentro da sua teoria da evolução das espécies, ele tem uma teoria chamada de endemismo por habitat. E por essa razão que você sabe que o açaí, os campeões mundiais em produção de açaí, 01 Pará, 02 Amapá. Esses são os dois maiores produtores de açaí do mundo. Essa vitamina energética que ajuda aí todos nós a termos aí dias e dias melhores quando a gente se fala nesse açaí saboroso aí, que de repente você vai hoje saborear aqui na nossa terrinha, aqui no Amapá. A gente toma açaí, né, de manhã, de tarde, de noite, e tem gente que só janta se tiver o bom e velho açaí, né? É o caso de muita gente aqui no querido estado do Amapá. E um grande beijo aí para os nossos irmãos paraenses, nossos vizinhos paraenses, que também trabalham na cultura e na produção do açaí. Então, meus queridos, olha só, nós temos aqui um outro destaque também, que é a mata de igapó. A mata de igapó, só fazendo uma análise aí geral, é aonde você vai ter, sabe o quê? Os igarapés. Não esquece que igarapé significa, na linguagem indígena, caminho das canoas.
né, na linguagem indígena. E Igarapé significa caminho das canoas, né? Então esse caminho das canoas aqui também é destaque, né, aqui dentro dos biomas amapaenses. Uma outra saudação aqui, uma outra atenção que eu quero que você venha com a gente, são os campos inundáveis. O Amapá é o segundo maior produtor de gado bubalino do Brasil e está entre os 10 maiores produtores de bubalinos do mundo. Esse gado bubalino foi trazido para cá, para a Amazônia, pelas missões jesuítas. Tem uma ilha aqui que pertence ao Pará, e essa ilha que pertence ao Pará, o nome dela é Ilha do Marajó. E a Ilha do Marajó, se você pegar a decomposição da palavra Marajó, fica mar mais ajó. Mar mais ajó na linguagem ribeirinha, na linguagem aqui amazônica, né, no dialeto aqui do Nhangatu, que é um dos dialetos amazônicos, significa fora do mar. Então, Marajó é uma ilha que, através dos processos de intemperismo, os processos de epirogênese, o processo de orogênese, os processos de correntes marítimas, ela foi empurrada há milhões e milhões de anos, ficando incrustada ali entre o Amapá e o Pará. Ali você tem os campos inundáveis do Marajó, né? Uma saudação aí para o município de Soure, onde o búfalo ele é uma viatura da Polícia Militar. Olha só que curioso. E o Amapá tem uma faixa de manguezal, meus queridos. Olha só, nós temos uma faixa de mangue aqui, ó, que vai da Ponta do Mosquito aqui, ó, até a região aonde o Rio Amazonas deságua, aqui no Sucuriju, certo? Então essa região aqui é uma região manguezeira, é uma região de manguezais, é uma região que apresenta solos halófilos, é uma região que apresenta-se rica em sal, é uma região onde você tem toda essa presença rica e brilhante, com plantas pneumatófilas, né, plantas aéreas, né, com raízes uma em cima das outras, aonde você vai ter o destaque do manguezal. Não confundam manguezal com floresta de várzea. A nossa floresta de várzea, ela tem plantas epífitas, plantas com raízes sobrepostas. Se você que não é daqui da Amazônia, mas o dia que você vier ao Amapá, visite o Amapá, você vai ver que nós temos umas raízes sobre as outras. E aquelas raízes sobre as outras é chamada na linguagem botânica de plantas epífitas ou raízes sobrepostas. Beleza? Acompanha comigo aqui também agora o segundo slide dessa aula sobre vegetação amapaense. Vamos lá, olha lá. Você acompanha aí nesse gráfico aí, que nós temos aí um gráfico aí que mostra as vegetações amapaenses. E aí eu te chamo mais uma vez a atenção, né, para essas florestas que a gente tem, que é a floresta de terra firme. A floresta de terra firme, beleza? E não esquece que nós temos aqui no Amapá, né, o que a gente chama de ecótono. O que é o ecótono? O ecótono são as florestas de transição, beleza? Se você analisar aqui, ó, nós começamos aqui, ó, floresta de terra firme, certo? Nós temos aqui a floresta de terra firme. Aí aqui você vai ter, ó, a floresta de várzea, beleza? Aqui você vai ter a mata de igapó, beleza? A mata de igapó. Aqui você vai ter, já mais aqui para dentro, você vai ter aqui o cerrado. Beleza? Além do cerrado, você vai ter aqui, né, mais para a beira aqui, né, você vai ter aqui mais para próximo aqui do território, né, daqui vindo numa visão oeste e leste, você vai ter aqui, né, o que a gente chama de campos inundáveis, beleza? Olha só, floresta de terra firme, floresta de várzea, né? Aqui você vai ter a floresta de várzea, a VF, floresta de várzea. Aqui você vai ter a mata de igapó, certo? Aqui você vai ter o cerrado, aqui você vai ter os campos inundáveis, beleza? E aí, queridos e queridas, né? Você vai ver que, além dos campos inundáveis aqui, além do cerrado, além da mata de igapó, além da vegetação de floresta de várzea, a floresta de terra firme,
você vai ter aqui o manguezal. Então, o que eu posso dizer para você? O que seria a denominação de ecótono? Ecótono. O que seria um ecótono? Muito cuidado. Ecótono são florestas de transição, beleza? Ecótono são florestas de transição. Não entendi direito, professor. O que seriam essas florestas de transição? São ambientes de contato, queridos. São ambientes de contato. Então, quais são os dois principais ecótonos amapaenses? Vamos lá, olha lá. Você tem aqui, ó, a mata de igapó e você tem aqui o cerrado. Então, a mata de igapó e o cerrado, eles são considerados os ecótonos amapaenses. Por que isso, professor? Não esquece que ecótono é floresta de transição. Então, essa floresta de transição aqui, que é o ecótono, você vê que numa olhada, olhando o território amapaense, né, de cima para baixo, né, olhando ele superficialmente para cá, nas aulas de relevo, você acompanhou que nós temos a parte mais alta do estado. Para cá você tem as montanhas do Tumucumá, que é a Serra da Lombarda. Aqui você tem a Serra dos Mungubas, né? O Monte Catari, o Monte Tipaque, que são áreas de grande relevo. E a geografia nos ensina que clima, solo e relevo, né, juntos influenciarão na grande diversidade da nossa vegetação. Então, se você tem um clima tropical, equatorial, quente e úmido, se você tem um relevo que não chega a ter áreas muito altas, um relevo que chega no máximo 800 metros de altura, se você tem uma área onde você apresenta grande diversidade, você vai ter a nossa vegetação. Então você observa aqui, visualizando o mapa do Amapá, de oeste para leste, você vai ter a distribuição desses biomas. E não esquece que a floresta de transição, na sua prova, meu querido e minha querida, ela pode se chamar de ecótono. Ecótono. E além de se chamar ecótono, ela também pode se chamar de regiões de contato, beleza? E nessas regiões de contato aí, você tem dos 6 biomas amapaenses, você tem esses 2 aqui como regiões de contato, como regiões de ecótono, como regiões de transição, como regiões que fazem parte ali da transição de um ambiente para outro ambiente, beleza? Te convido a analisar mais um slide aqui com a gente, olha só, mais um slide aqui com a gente, olha só, esse slide aqui, né, na verdade, né, é um banner, né, é uma visualização de como o Amapá é o estado mais preservado do mundo, mas olha só a contrapartida, meu querido, é um dos estados mais pobres do Brasil, está entre os 4 estados mais pobres do Brasil. Aqui a gente vive no meio da riqueza, mas não podemos explorar a riqueza. É igual você morasse na sua própria casa e pagasse aluguel. Então, infelizmente, isso é uma crítica construtiva que nós, como professores e moradores do Amapá, há 41 anos, que é a minha idade, eu resido aqui, a gente tem uma análise a te convidar a fazer. Observa nesse banner aí o tanto de floresta que a gente tem. Olha lá, vou analisar aqui junto com você rapidamente aí o nosso slide ou banner, como queira. Olha lá, nós temos área de floresta, né, entre 77%, nós temos 7% de floresta amazônica brasileira, nós temos a menor área desmatada do Brasil, olha só, nós temos a menor área desmatada da Amazônia brasileira. Observa que a Amazônia está presente em 9 estados do Brasil, são 7 estados do norte, né? Nós temos o Maranhão e nós temos o estado do Mato Grosso, que também tem a imensa floresta. Essa área aí foi batizada, ainda no governo de Getúlio Dornelles Vargas, de Amazônia Legal. E aí, meu querido, minha querida, você observa aí, voltando para o slide, você observa aí que no slide nós temos floresta de terra firme, nós temos campos inundáveis, nós temos manguezais, nós temos floresta de várzea, nós temos cerrado, né? E aí
está faltando o ecótono, que é a mata de igapó. Inclusive, meus queridos, olha só, nós temos aqui no Amapá o Bioparque da Amazônia. É o maior bioparque da Amazônia. Nesse bioparque você tem todos os ecossistemas do Amapá lá dentro. Você tem floresta de terra firme, você tem mata de igapó, você tem cerrado. Você só não tem o manguezal. Mas você tem dos 5 áreas de biomas brasileiros dentro desse Bioparque da Amazônia, que o dia que você vier a Macapá, o dia que você vier ao Amapá, o dia que você for aprovado em um dos concursos públicos aqui com a gente, você que é nascido aqui na nossa região ou você que é de fora, vocês serão muito bem-vindos aqui, porque nós estamos aqui no calor da linha do Equador, no beijo do Rio Amazonas e de quebra ainda vai ganhar o presente de conhecer a imensa e linda floresta amazônica. Nós somos privilegiados, mas nós somos pobres, morando debaixo de uma fortuna, que é a imensa floresta amazônica, beleza? Te aconselho aí a olhar o nosso primeiro bioma que vamos analisar nessa aula de agora. O primeiro bioma de hoje chama-se floresta de terra firme, beleza? E a floresta de terra firme, acompanha aí comigo o slide. A floresta de terra firme ocupa aproximadamente 70% em torno de 103 mil quilômetros quadrados, né? Ora, o Amapá tem 142 mil. Dos 142 mil, 103 quilômetros, mais de 1/5 do território é recheado de floresta amazônica. Ela está localizada principalmente na porção oeste do estado, como você já viu aí no nosso slide anterior. Essa floresta, ela é do tipo de vegetação densa, né? Ela é uma vegetação fechada. Olha as características aqui no mapa. Acompanhe aqui comigo aqui no mapa aqui do nosso quadro. Você tem aqui nessa parte oeste aqui uma floresta que ela tem as seguintes características que já foram questões de prova. Olha lá, anote aí, bebê. Anote aí no seu material, ó. Floresta ombrófila. Cuidado, é uma floresta fechada. Olha lá, floresta perennifólia. Nós temos uma floresta higrófita. Sempre precisa de água, certo? Nós temos uma floresta latifoliada, folhas grandes e largas para esconder a saliência das índias e dos índios, né, que usam a famosa tanga. Certo? E além disso, nós temos uma floresta que ela é formada por imensos rios, né? Esses rios têm canais de delta, canais de estuário, que já vimos isso em aulas anteriores. Além disso, meus queridos aí, você sabe que nós temos a maior biodiversidade do planeta. Aqui nós temos o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, com cerca de 3,8 mil hectares amapaenses. Esse é o maior parque de florestas tropicais do mundo, criado em 22 de agosto de 2002, decreto presidencial assinado por Fernando Henrique Cardoso e pela então governadora do estado do Amapá, a nossa professora Dalva, que criou o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. E aí, meus queridos, já para a gente ir concluindo, outra característica, além de grande biodiversidade, não esquece que a nossa floresta de terra firme é onde nós temos os maiores e melhores estratos florestais, é aonde nós temos a atividade garimpeira, é da onde tiraram, durante aí 44 anos foi tirado, de um contrato de 50 anos, foi tirado o minério de manganês amapaense, e é nessa floresta que você encontra as maiores biodiversidades. É essa floresta que é por onde passam os eixos rodoviários, por onde passa.
e a imensa e linda floresta amazônica, a floresta de terra firme, o principal bioma amapaense, 71,86% do Amapá é floresta de terra firme, floresta densa, floresta fechada, ombrófila, latifoliada, perennifolia, higrófila, ileia, caetés. São muitos os milhares de adjetivos que a gente tem para a nossa imensa floresta amazônica. Beleza? Meus queridos, essa foi a nossa aula inicial sobre vegetação do Amapá. Convido a você a assistir os nossos próximos encontros, as nossas próximas aulas, para que você possa aí deslanchar e com certeza aí vir beliscar ou pegar, agarrar a sua vaga no concurso público. Beleza? Um grande abraço. Nós temos aí a nossa boa e velha geografia do Amapá. Para mim, para Jesus, até por coisa ruim, você passou! Um grande abraço, meus queridos!